No vídeo de hoje eu vou te explicar qual é a função de cada tipo de investimento dentro de uma carteira de investimentos. Então, se você ainda tem dúvida do para que serve a renda fixa, para que serve a renda variável, para que servem os fundos de investimentos, eu vou te explicar hoje e eu não vou te explicar sozinha. Eu vou contar com a ajuda de um especialista num assunto aqui que o brasileiro simplesmente adora: o futebol. Essa camisa é de 94, tá? É show de bola. Rara. É uma relíquia. Oi, eu sou a Ellen, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. Hoje vamos falar de futebol e como que o futebol pode explicar a sua carteira de investimentos. E para isso temos aqui a presença ilustre do meu querido marido, o senhor Felipe Colbert, que é um torcedor fanático. Quer falar o time? Não, melhor não. Melhor não, né? Dar Vai dar confusão. Então, ele é um torcedor fanático, ele faz analogia com qualquer coisa da vida com o futebol, então eu aproveitei essa habilidade fenomenal que ele tem para ajudar a gente aqui a explicar como que uma carteira de investimentos funciona como um time de futebol e como que cada tipo de investimentos tem uma função específica dentro desse time, né? Então vamos lá que a gente vai começar a explicar, mas eu já adianto que o componente mais importante desse time tá lá no final do vídeo. Então assiste tudo pra você entender toda essa lógica que a gente montou aqui, uma lógica um pouquinho divertida, né? E diferente, mas o mais importante tá lá no final pra fazer esse time andar, né? Porque não tem nenhum time que fique de pé, por mais estrelado que ele seja, sem isso que eu vou te contar lá no final. Então vamos lá? Vamos lá. Então, eu não entendo nada de futebol, mas meu marido vai ajudar. Como é que é a estrutura de um time de futebol? Quais são as posições que a gente tem? Começa lá pelo início. Quem é o primeiro que a gente tem ali no time de futebol? Bom, basicamente pode começar no início, né, pelo goleiro, né? Ele é o cara que fica embaixo do gol, né? O que é óbvio. Função dele maior é ser a última barreira para o adversário não fazer um gol em você. Então, se você não tiver um goleiro bom ou competente, né, você pode estar ganhando de 10-0, mas se você tomar 11 gols, não adianta. Então, digamos que ele é a última barreira antes do problema acontecer. E o maior problema que pode acontecer em um jogo de futebol é você tomar um gol, exato, né? vários. Então, aí a gente fazendo uma relação disso com os seus investimentos, o goleiro, eu acho que ele poderia ser tipo a reserva de emergência. Tem time de futebol que joga sem goleiro? Não pode. Não, então também não tem carteira de investimentos que exista sem reserva de emergências, porque ela tá ali para segurar os imprevistos, para segurar as coisas que podem acontecer e que podem atrapalhar a sua carteira de investimentos ao longo do caminho. Então eu acho que o goleiro e a reserva de emergência, eles têm uma função bem parecida, que é evitar o pior, né? A catástrofe, né? Evitar a catástrofe. Então aconteceu alguma coisa ali que você não estava contando, né? Veio um ataque ali, e você, na verdade, nunca sabe quando você vai precisar do goleiro, né? Exatamente. Porque o outro time pode chutar do meio campo. Exatamente. Então você tem que ter um goleiro no seu time e tem que ter também a sua reserva de emergência, que são ali investimentos mais conservadores, né? A gente aqui não tá focando em performance, como o goleiro não foca em fazer gol, né? Não é a função dele fazer gol. É um plus, né? Existiam goleiros na história que fizeram gols, mas não é a função principal. Não é a função, exato. É a mesma lógica da reserva de emergência. Tá ali para proteger tudo que você construiu dali pra frente. Eu acho que essa é a lógica do goleiro, né? Perfeito. Então, beleza. Agora que a gente já falou ali do goleiro, né, que é a reserva de emergência, o que vem depois do goleiro em um time de futebol? Dependendo da tática, né? Mas você tem a linha de defesa e tem o zagueiro. Eu acho que o zagueiro, ele reflete, né, a zaga em si, né? O zagueiro, ele é o jogador, né? São os jogadores que são a barreira antes do goleiro, né? A função deles não é fazer gol, prioritariamente, né? Então, eles fazem o quê? A defesa do goleiro, basicamente. Então, eles evitam que o atacante, né, chegue com perigo, colocando o goleiro numa situação de trabalho, né? Numa situação que o goleiro vai ser exigido. Então, evitar o chute ao gol. Tá. Basicamente, eu diria isso. Eles diminuem o risco do time de tomar um gol. Exato. Mais ou protegem menos o goleiro. Protegem o gol. Protegem o gol. Então, nos investimentos, tem uma coisa que dá pra gente fazer uma correlação também, que seria os investimentos ali de renda fixa. Eles não são exatamente uma proteção à reserva de emergência, não é a mesma lógica ali do futebol, mas a renda fixa, ela tem essa função de deixar o seu time um pouco mais previsível, de deixar a sua carteira um pouco mais previsível e diminuir o risco da sua carteira, porque ali na renda fixa, por mais que o mercado fique estressado e tudo mais, você não vai ter ali grandes oscilações de patrimônio com ela, dependendo do título que você invista, não vai ter nenhuma oscilação de patrimônio. Então, são investimentos que você sabe o que esperar deles, eles diminuem o risco da sua carteira e eles são mais previsíveis, eles deixam o seu time ali um pouquinho mais protegido, né, contra
as turbulências ali do mercado, que eu acho que é mais ou menos o que a defesa faz no time, né? Deixa o time um pouco mais protegido de coisas externas que possam acontecer. É mais ou menos isso, né? Exato, é a função. Beleza. Mas aqui no Brasil tem uma coisa curiosa, porque aqui no Brasil, a renda fixa, em alguns momentos, ela rende muito bem. Então, os CDBs, os títulos do Tesouro, as debêntures, né? Como aqui no Brasil a gente é um país ainda meio bagunçado em termos de economia, em termos fiscais, aqui a gente ainda trabalha com juros muito altos. Então, agora, né, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está aí com a taxa Selic quase em 14% ao ano e a renda fixa dando 1% ao mês, que já é uma rentabilidade considerada muito boa. Então, aqui no Brasil, a defesa, de vez em quando, ela faz gol também. Outra coisa que está acontecendo agora também no meu time é que a defesa não faz gol e também nem evita de tomar gol também. E uma coisa importante também, dá pra se manter num campeonato só com uma defesa bem reforçada? Sim, na história, por exemplo, a Grécia de 2004, 2006 na Eurocopa, ela tinha a característica de não tomar gol e ganhar o jogo de 1-0, inclusive gol de Portugal na final, e geralmente fazia gol de cabeça. E teve um time da Libertadores que ganhou a Libertadores, eu acho que foi o Cienciano no passado, acho que, se eu não me engano, gol do Boca, que também não fazia gol. A maioria dos jogos empatava, ganhava no pênalti. Então, assim, é uma estratégia não muito comum, mas é a famosa retranca. Bota todo mundo lá atrás e no final tenta fazer um golzinho e segue o jogo. Pois é, por que eu perguntei isso? Porque aqui no Brasil dá pra você ter uma boa rentabilidade, ter o seu time andando bem, só com investimentos de renda fixa por causa disso que eu falei ali atrás, né? Porque aqui no Brasil a gente ainda convive com juros muito altos. Em países desenvolvidos não dá muito pra fazer isso, mas não é uma estratégia comum, né? Não é uma coisa que todo mundo faz. Pois é, também não é o recomendado, né? Que você concentre ali os seus investimentos em renda fixa, só em renda fixa, mas aqui no Brasil a gente tem essa característica sim de a renda fixa render muito bem, que seria esses times aí que só andam com a defesa. E agora vamos seguindo, né, nessa lógica aí, andando pra frente lá no campo de futebol. O que vem depois da defesa? A gente tem o quê? Depois tem o meio campo, né? O meio campo, basicamente, assim, a grosso modo, você pode dividir entre a parte ofensiva do meio campo, né, que são os meias de criação, e os meias defensivos, que são os volantes, né? Então a função do volante é proteger a defesa, ou seja, ser mais uma barreira. Por exemplo, o meio campo tá vindo, ele marca o meio campo, evita que a bola chegue nos atacantes para o zagueiro atuar, né? E o goleiro atuar depois. Esses são os volantes, é o pessoal mais defensivo, né? E os meios de criação, a função deles é fazer a transição do meio campo para o ataque. Ou seja, a função deles não é defender, e sim atacar, municiar, criatividade. Então, a gente também tem alguns investimentos que fazem esses papéis lá na sua carteira de investimentos. Primeiro que você falou que é meio defensiva, qual é o nome? São os volantes, cabeças de área. Os volantes. Então, por exemplo, aí eu acho que entram bem os fundos de investimentos multimercados. Os fundos multimercados, eles fazem justamente esse meio campo, ó. Gostou, né? Eles fazem justamente esse meio campo na sua carteira. Eles não são nem extremamente defensivos e nem necessariamente extremamente agressivos. Esse que você falou que tem essa carinha um pouco mais defensiva, né? De ajudar ali na defesa, seriam, por exemplo, os fundos quantitativos. Eles são fundos que eles não conversam muito com outras estratégias. Eles são fundos que a gente chama de descorrelacionados. Então, são fundos que geralmente, quando todo o mercado vai mal, eles costumam ir bem. Eles são fundos muito ágeis, eles são geridos por robôs. É um tipo de fundo multimercados que eu acho que tem essa cara de diminuir um pouco o risco da carteira, de deixar a carteira um pouco mais até defensiva, apesar de eles serem voláteis, de eles terem sim um nível de oscilação, mas eles servem meio que para amortecer ali o impacto de uma queda mais forte do mercado. Eles costumam ter essa função, né? Eles costumam fazer isso. E o outro que você falou que às vezes fica migrando, né, entre... Na verdade são os meio atacantes, né, que fazem a transição, ou seja, eles não têm a obrigação inicial de defender, mas é o que municia o ataque, né? É o famoso camisa 10, né? O cara que vai pegar a bola e vai jogar pro atacante fazer o gol. Né? Esses aí que fazem essa transição, né? Às vezes eles estão mais atrás, às vezes eles estão mais na frente. Eu acho que poderia ser os fundos multimercados macro, por exemplo. Esses são fundos que eles são muito flexíveis. Eles podem trabalhar ali com renda fixa, que são os investimentos mais conservadores, que seria ali a defesa. E eles podem trabalhar também com ações, eles podem trabalhar com câmbio, eles podem trabalhar com vários ativos. E dependendo do cenário, eles ficam um pouco mais conservadores ou um pouco mais agressivos, claro, dentro da estratégia de cada fundo. Mas eles são maleáveis. Uma hora eles estão aqui, uma hora eles estão ali, uma hora eles estão mais para trás, uma hora eles estão mais para frente. Na verdade, isso daí tem um conceito que é o volante moderno. É exatamente isso daí. A função inicial dele é defender, só que como ele tem uma certa habilidade, ele consegue também ter a criatividade no ataque. Então ele faz essa transição muito bom. Então eu acredito que esse fundo legal. seja assim, fazendo analogamente, seria um volante moderno. Mas o homem tá
ataque mesmo, hein? Tô gostando de ver. Bom, e aí seguindo na questão do time, depois do meio campo a gente tem quem? O ataque. E qual é a função do ataque? Basicamente, né, é fazer gol. Eu dividiria, claro, vai depender da tática, né? Mas tem duas figuras, assim, centrais, né? Que é o centroavante, que é o cara que ele fica mais parado e ele joga por uma bola, né? Então é o seguinte, ele tem poucas chances durante o jogo, mas quando ele tem essa chance, ele tem que ser letal, né? Esse é o centroavante, ele fica mais parado, não tem muita mobilidade, né? E o segundo atacante, o atacante de lado, que é os jogadores que jogam mais pro lado de campo para municiar o atacante também. Geralmente são jogadores com mais velocidade. Eu dividiria dessa forma. Tá, então o centroavante, ele é aquele cara que você sabe que você pode contar com ele. Em teoria, sim, né? No meu time, por exemplo, não, mas deveria. Não, tudo bem. Mas assim, na teoria deveria ser esse cara. Deveria. Não, tudo bem. Então, eu acho que assim, o ataque é a performance. É ali a busca por rentabilidade na nossa carteira de investimentos, que seriam os investimentos de renda variável, né? As ações, os fundos imobiliários e tudo mais. Então, eu acho que esse cara ali que você sabe que você pode contar com ele, né? Ou deveria contar com ele, pelo menos, seriam ali as ações das empresas pagadoras de dividendos, que são empresas que elas são maiores, elas já são robustas, elas já são consolidadas, você sabe que ela vai dar ali bons lucros. Eu acho que eles têm esse papel, assim, de trazer essa tranquilidade de que você vai ter uma boa performance, né? Inclusive os centroavantes, geralmente os centroavantes mais famosos ou com maior performance são justamente os jogadores um pouco mais antigos, não tão... Mais experientes. Mais experientes. Pois é, que seria essa ideia das empresas que pagam ali bons dividendos, são empresas maiores, e também os fundos imobiliários, que eles também, né, estão ali sempre entregando aquela renda mensal e tudo mais. Eles têm uma periodicidade de performance, digamos assim, eles têm uma frequência na entrega de rentabilidade. Então, eu acho que eles funcionam bem nesse papel do centroavante. E o outro que você falou, que era o quê? Os laterais? Pode chamar de segundo atacante ou atacante de lado. Tá, eles são meio que um suporte pro centroavante. Exato. Eu acho que não é a estratégia principal, né? Eles não são o... Eles fazem parte da estratégia principal, que é jogar a bola para o centroavante. Então, eles são importantes, mas em teoria eles não têm a mesma obrigação de fazer o gol. Nos investimentos não tem exatamente algo assim, mas eu acho que seriam estratégias adicionais ali no ataque, que seriam, por exemplo, as ações small caps, que são ações que elas ainda não são líderes nos seus mercados, elas ainda têm um potencial de crescimento. Eu lembro que você falou que eles têm alguma coisa de ir mais rápido, eles são mais rápidos, geralmente eles tendem a ser jogadores mais rápidos, porque eles vão pelo lado do campo, eles têm que cruzar a linha da defesa, entendeu? Fugir da marcação. Que é mais ou menos a ideia das small caps, né? Quando elas vão bem, elas realmente têm um crescimento muito mais rápido em termos de valorização do papel do que uma empresa mais robusta, do que uma empresa maior ali, mais consolidada. Nas empresas robustas, né, como eu falei que seria ali o centroavante, a gente está focando mais realmente nos dividendos, e as small caps têm essa coisa da aceleração. Quando elas realmente começam a engrenar ali, começam a ir bem, realmente é uma ação que ela se valoriza bastante, você consegue uma boa rentabilidade com ela. E uma outra coisa que a gente pode encaixar também nessa carteira, e eu não sei se tem uma posição específica, mas são os investimentos internacionais. Não sei como é que a gente pode encaixar isso. Eu acho que da mesma forma que o jogador internacional, principalmente na Europa, por exemplo, você vê na Inglaterra, né? Os jogadores tendem, né, a não ter tanta habilidade, a jogar futebol mais corrido, chute, né? E aí o que eles fazem? Eles contratam jogadores, por exemplo, argentinos, brasileiros, que justamente dão um toque diferente ao futebol. Esse talvez não seja um dos motivos que a Inglaterra não consegue ganhar uma Copa, né? Porque talvez a diferença não seja dos jogadores ingleses, né? E sejam dos internacionais. Então seria trazer essa cultura diferente, você diversificar, né? Você tem um jeito diferente de jogar ali dentro do seu time, que os investimentos internacionais, eles fazem isso, né? Você não tá na dependência só das coisas que acontecem no Brasil, só da performance dos investimentos no Brasil. Você pode contar também com a performance e com a melhora na economia de outros países. A gente geralmente vai para a Bolsa Americana, né? Que é o maior mercado do mundo. Então, investimentos internacionais, geralmente você começa por ali. É você ter esse toquezinho diferente na sua carteira. Você não contar só com a performance do Brasil. Então, é importante também ter uma parcela do seu time com investimentos internacionais, da sua carteira de investimento com investimentos internacionais, e no seu time tem uns jogadores também de fora de vez em quando, faz bem, né? E tem os investimentos também diferentes, né? Que aí são os investimentos mais arriscados, que você não sabe exatamente como é que eles vão performar, se eles vão ser realmente bons ou não. Tem alguma coisa do tipo assim no futebol? Tem, isso é a base, né? São jogadores que vêm desde as divisões infantis e vão crescendo, né, para até chegar no profissional. A base não vou dizer que é uma loteria, mas muitos jogadores da base que são promissores chegam no profissional, não dão certo. Muitos jogadores que estão desconhecidos vão no profissional e despontam. Então, assim, você não tem uma certeza da performance
performance dele, né? É muito arriscado, não sei se faz sentido com o investimento, você ter um time só de jogador da base. Pode acontecer de dar certo, né? Existem times que têm essa experiência, né? Na verdade, esse histórico, né? E dá certo. Agora, muitos outros não, porque às vezes o menino sente a pressão, enfim, geralmente tá numa situação ruim do time e é muita pressão em cima dele, enfim. A gente tem uma situação perfeita para ilustrar isso, que eu acho que seria os criptoativos, né? Os criptoativos, eles são uma aposta, né? Não deixa de ser, porque a gente não sabe como que isso vai evoluir, a gente ainda não tem noção do que isso pode se tornar, né? Assim como a internet foi lá atrás, quando começou era um mundo meio obscuro, é como são os criptoativos hoje, a gente não pode saber até onde eles vão. Se eles derem certo, ótimo, foi um bom investimento, né? Você pegou lá barato, né? Acho que você não paga nada por um menino da base. Você paga, mas não é... É um investimento pequeno, menor em relação... Pois é. Você compra ali os criptoativos hoje por um valor pequeno e pode ser que no futuro eles explodam. Mas é o que você falou, é muito arriscado você ter um time só com meninos da base. Assim como é muito arriscado você botar todo o seu dinheiro em criptoativos. Não faz sentido. É um risco extremamente grande. As chances de você vencer o campeonato só investindo em criptoativos ou só investindo em meninos da base é muito pequena, né? É muito Geralmente, pequeno. o que é feito no futebol, né, idealmente, é você mesclar o time mais experiente com os meninos da base, pra eles irem entendendo como que funciona, sentindo a pressão da torcida, né? Não ser o para-raio de problema, né? Então, geralmente, você tem um jogador mais antigo, que no caso é o centroavante, né? Você falou o cara mais velho, que é o para-raio dos problemas, e o menino consegue se desenvolver. Quando isso não acontece, geralmente não dá certo. Que é o que a gente recomenda, né? A questão da diversificação. Então, você ter ali vários investimentos, que é como um time mesmo. Você tem um pouquinho da defesa, um pouquinho do ataque, um pouquinho do meio-campo, mas você tem aquela pimentinha, né? Aquele menino ali que talvez ele possa virar uma estrela na sua carteira, mas ele não é a principal estratégia da sua carteira. Então, você também não pode concentrar muito dinheiro ali nos criptoativos, que seriam esses investimentos aí que eu acho que chegam mais perto dessa história dos meninos da base. Bom, e agora que a gente já tratou de todas essas questões relacionadas ali ao time, né? A gente mostrou a função de cada investimento, correlacionando com a função de cada jogador dentro de um time de futebol. Tem que falar também do que tá por trás disso tudo, né? Que lá no início do vídeo eu falei que tinha uma coisa importante, mas na verdade são duas coisas mais importantes. A primeira coisa muito importante para fazer esse time andar, né? Por melhores que sejam os jogadores, mas tem que ter uma pessoa ali por trás comandando tudo e definindo as estratégias. E quem é que é essa pessoa lá no futebol? Essa pessoa, o técnico, né? O técnico, ele é o cara responsável por ver a estratégia, ver os jogadores que ele tem e tentar fazer da melhor forma possível a estratégia com as peças que ele tem na mão. Ou, geralmente, no início do campeonato, ele fala que, eu preciso de jogadores desse tipo, para poder montar essa estratégia que eu acredito que seja a vencedora. O técnico, ele, principalmente aqui no Brasil, ele tem uma importância muito grande, porque a gente vê times com o mesmo elenco, no mesmo ano, conseguirem dois resultados totalmente diferentes. Isso tudo que ele falou casa muito com a questão do perfil de investidor, que na verdade o técnico do seu time, o técnico da sua carteira de investimentos vai ser você, o investidor que vai tomar ali as decisões. Então, o modo de jogar do time vai depender muito do perfil do técnico. Sem dúvida. Então, se o técnico é mais agressivo, ele vai ter uma carteira mais agressiva, vai ter um time mais agressivo. Se é um técnico que gosta mais de trabalhar na defesa, que não gosta muito de correr riscos, vai ser um técnico que vai ter o time mais atrás. É o famoso retranqueiro, né? Que gosta de jogar todo mundo lá atrás. Exato. E o que eu acho interessante é que não existe estratégia universal. Porque, por exemplo, você tinha um Barcelona que jogava com muito toque de bola, mantinha a posse de bola e ganhou muitas coisas, né? Como eu falei, a Grécia no passado ganhou jogando na defesa. E muitos times tentaram copiar essa estratégia, tanto do Barcelona como da Grécia, enfim, é só um exemplo, e não deram certo. Outros deram, outros não. Pois é, e isso eu achei muito legal que você falou, e uma outra coisa que você falou também é que às vezes você tem o mesmo time, os mesmos jogadores, mas com resultados completamente diferentes. Sim. Que é a questão de você, às vezes, querer copiar a carteira de outra pessoa. Você pegou ali, fulano investe nisso, vou investir também. Para aquela pessoa dar certo, porque ela tem perfil para aquilo, ela sabe lidar com aquilo muito bem, com aqueles jogadores ali, né, com aqueles investimentos muito bem. Mas talvez você não saiba. E outra coisa que você falou também é a questão de que não existe uma estratégia melhor. Universal, né? Exato. Não tem. E é exatamente isso nos investimentos também. Ser agressivo talvez não seja melhor do que ser conservador para você. Talvez você trabalhe melhor de uma maneira mais conservadora. Você vai conseguir levar os seus investimentos por mais tempo se eles forem mais tranquilos, se eles te derem mais tranquilidade. E já tem gente que quer realmente uma carteira mais apimentada, que quer um time que realmente jogue mais ali no ataque. Então, essa estratégia do técnico é você que vai definir. Você é que vai definir como que o seu
seu time vai jogar e não adianta copiar o time dos outros, né? Não vai dar certo. Geralmente não vai dar certo. Não vai dar certo. Pode ser que dê, mas pode ser que não. Geralmente não dá. E lembra que eu falei lá no início do vídeo que tinha uma coisa que era mais importante do que os melhores investimentos, mais importante do que qualquer outra coisa? O mais importante disso tudo é você ter dinheiro para manter essa carteira de pé ao longo de muito tempo. Então, cada vez você colocar mais dinheiro para ir melhorando a sua carteira de investimentos cada vez mais. E dinheiro chama dinheiro. Eu acho que acontece a mesma coisa lá no futebol, né? Porque quando você tem dinheiro para gerir o time bem, para comprar bons jogadores, ou seja, para botar bons investimentos na sua carteira, a performance do time vai melhorando e isso vai animando ali os torcedores, né? O dinheiro vai entrando mais. Como é que o dinheiro entra lá no time de futebol? Toda a cadeia, ela melhora, né? Porque você incentiva sócio-torcedor, você incentiva o pessoal a ir pro estádio, então você ganha dinheiro com bilheteria, com camisa, com flâmula, com touca, com tudo, né? Que conseguem vender. A própria premiação do campeonato que é ganho, ou quando você chega na semifinal, enfim, na final. Então tudo isso é dinheiro de caixa. O seu jogador também é valorizado, né? Então ele acaba sendo vendido por um preço maior. E você também ganha poder de barganha, né? Porque você, por exemplo, você não aceita qualquer proposta. Se eu tenho dinheiro, se eu acho que meu jogador vale 100 milhões, eu não vou vender ele por 80. E até no que tange a coisas que você não imagina que vai acontecer. Por exemplo, se você tem um jogador específico para sua tática, né? E ele se machuca, ele é lesionado, né? Se lesiona, eu acredito que isso pode ser bem parecido com uma crise ou alguma coisa no mundo dos investimentos que você não espera, mas se você não está preparado, se você não tem um elenco que consiga suportar essa falta, ou se você não consegue estudar, né, para você saber como sair daquilo, fica realmente complicado. Exatamente. E aproveitar as oportunidades também, né? Você tendo dinheiro ali, né, o poder de barganha que você falou, você às vezes pode pegar um investimento muito bom quando ele tá muito barato, e você pode pegar um jogador muito bom por causa de um time que tá se desfazendo dele porque precisa de dinheiro, né? Exato. Então é exatamente a mesma lógica. Mas no fim das contas, pro seu time ganhar o campeonato e pra sua carteira de investimentos chegar onde você quer, você precisa sim de dinheiro. Então, o mais importante disso tudo, mesmo que você tenha às vezes jogadores não tão estrelados, mas você consegue se manter bem ali no campeonato se você tiver uma boa administração. Não consegue sem ter um time, sem ter os melhores jogadores. Dá pra chegar num lugar legal, tendo uma boa administração financeira, botando dinheiro sempre ali no time, dá pra chegar em algum lugar. Sim, na verdade, eu vejo muito parecido com essa questão financeira, né, de pessoa física. Porque, por exemplo, geralmente no futebol, os times sérios, né, eles têm um projeto a longo prazo. Então, eles setam uma estratégia, sabem que vão ficar ali 2, 3 anos ali sem disputar nada, mas cada ano ele consegue um degrauzinho. Quando vê, você chegou a um local que você não imaginava há 10 anos atrás. Você muda completamente o seu status. É exatamente o que acontece com os famosos juros compostos, né, que é o que faz essa multiplicação do seu patrimônio usando os investimentos para isso. E esse homem está uma fera. Você arrasou. Você acha que ficou claro? Deu pra galera entender essa questão ali do futebol com os investimentos? Acho que dá. Ah, não, tô gravando? E aí, gente, vocês gostaram dessa analogia que a gente fez? Eu acho que o Felipe mandou muito bem, é especialista em futebol, né? Entende tudo ali do assunto. De investimentos nem tanto, né? Mas tem alguém aqui pra entender pra ele. Nem de um nem de outro, sei nada. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada, meu amor, por participar aqui com a gente. Foi uma contribuição muito valiosa. E se vocês gostaram, se querem que ele apareça aqui em outros vídeos, comenta aqui embaixo e deixa a sua dúvida se você não entendeu alguma coisa aqui no vídeo. Ou se eu não falei de algum investimento que você gostaria que eu falasse, mas eu tentei encaixar o máximo possível aqui, fazendo essa correlação divertida com o futebol, que é aí uma paixão nacional. Estamos em ano de Copa do Mundo, inclusive. Vamos ver o que vai acontecer, né? Será que o Brasil vai ganhar, você acha? Não? Vamos ver, vai ficar gravado, hein? Vai ganhar. Vamos ver se tu é especialista mesmo. Pode me cobrar. Então, gente, muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal. Tchau!